Olá! Nesse episódio nós vamos falar sobre rotina, mais especificamente sobre práticas, as chamadas práticas deliberadas, uma estrutura que tem como propósito o desenvolvimento de hábitos e que esses hábitos criem um incremento ao longo do tempo, que te leve mais perto dos seus objetivos. E nós vamos discutir aqui quais campos, quais pilares não poderiam faltar no desenvolvimento humano para você que quer crescer no longo prazo, sem se arrebentar muito no processo, criando aí uma capacidade maior de lidar com os problemas e uma certa clareza mental para enfrentar as baixas. Mas por que você deveria ter uma rotina de práticas de crescimento? O primeiro ponto seria filosófico, uma questão pessoal, uma questão de cultivar o máximo da sua potência, o máximo que você poderia alcançar como ser. E isso é uma incógnita, você não sabe qual é o máximo da sua potência. Você sabe que hoje você não está no máximo do seu potencial. Com certeza, tem muita coisa que você pensando vai notar que há possibilidade de progresso, de melhoria. Então, eu acredito que nós temos aí a capacidade de desdobrar certas competências em níveis diferentes. Não vamos fechar os olhos para isso, do tipo, será que se eu treinar muito eu vou me tornar um grande jogador de basquete? Muito dificilmente. Ou de futebol. Eu seria um melhor jogador do que eu sou hoje, mas existe um teto. A grande questão da prática diária é a gente refletir sobre diferentes campos e tentar entender aonde estaria nosso teto. Aonde estaria também o nosso campo de melhor desempenho? Aonde eu me saio melhor? Qual seria talvez meus 3 maiores atributos, aqueles das quais quando eu executo as pessoas notam, ou eu fico feliz ou muito satisfeito com o meu desempenho e até animado de entregar ainda mais resultados. Fazendo esse exercício de reflexão, entendendo qual seria a sua inclinação natural, quais seriam os 3 campos que você se sai melhor e colocar isso na sua rotina de práticas diárias, com certeza vai te trazer ganhos significativos ao longo do tempo. Porque você vai estar trabalhando em cima ali de 3 pilares, 3 pontos da sua personalidade, do seu estilo de ser, que vão ser muito úteis se trabalhados e melhorados. E os resultados vão ser incríveis no longo prazo, porque você vai ter um ganho muito alto. Diferente de você ficar insistindo numa coisa que você já percebeu que não te parece ser uma questão vocacional. Parece que não tem muito a ver com o que você é. Claro que tem coisas que a gente precisa insistir, testar várias vezes para ver o que acontece. Mas até um certo ponto, isso é saudável. Depois, é melhor ser maduro e entender que nem tudo dá pra gente ser e fazer. Depois de feito esse exercício, esse dever de casa, de entender quais seriam minhas maiores habilidades ou a minha vocação, aquilo que me parece fluir melhor por meu estilo de ser, a gente tem um outro ponto que é uma questão de filosofia pessoal. A gente entrou nisso alguns minutos atrás sobre a filosofia da potência, de você otimizar aquilo que você tem em potência. Assim como uma semente tem em potência uma árvore, você tem em potência algo maior do que aquilo que você é. Você tem em potência isso. A questão é, com quais estímulos você pode desenvolver isso? Essa é a grande questão. E dentro disso estaria a ética do cuidado, a ética de se tratar, de se amar e de se valorizar como um projeto da natureza, como um projeto da existência, a ponto de que sua vida fosse realmente valiosa do seu ponto de vista, não te tornando um egocêntrico, um narcisista vazio, mas que isso refletisse no seu comportamento, na sua vida e inclusive a sua relação com o outro. Então, depois que a gente sai dessa parte filosófica, que ela é muito importante, porque você precisa ter segurança e acreditar naquilo que você faz, naquela sua prática, e essa reflexão filosófica é muito importante. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que eu sou um projeto de existência que precisa ser elevado ao máximo da minha potência.
E o máximo da minha potência pode ser explorado em diferentes facetas. Na minha capacidade de falar, na minha capacidade de ver, de sentir, de me expressar, de notar o mundo, de processar, de ter habilidades intelectuais para compreender melhor o mundo e repensá-lo, para melhorar meu convívio com as outras pessoas, com as pessoas que eu amo, para melhorar minha relação com o mundo e com a natureza, para ter mais ganho financeiro. Existe, assim, infinitos argumentos para você trabalhar na filosofia da potência. E como começar? De todos os livros que eu li sobre hábitos, sobre práticas, sobre disciplina, a coisa mais importante para se ter em mente sempre é começar pequeno. Porque o nosso cérebro é um cérebro de macaco. A gente é regido emocionalmente, os nossos impulsos, os nossos desejos, quase todos eles estão no campo da primitividade. E essa primitividade quer o repouso, quer poupar energia, quer a sobrevivência, quer passar os genes adiante. Então esse é o grande motor natural, o grande motor da biologia humana, da biologia animal, né? Da biologia da vida. E esse impulso acaba levando a gente para caminhos muito práticos, do tipo comer o máximo de doce, comer o máximo de coisas com muito carboidrato e gorduras que são deliciosas, e dormir, descansar e assistir Netflix. Tudo que envolve o prazer e a recompensa, com certeza o nosso cérebro opta por ela em primeira instância. Então, quando você coloca uma prática muito grande, com rotinas extensas, com uma dúzia de hábitos, com certeza você vai conseguir persistir nisso por algumas semanas no máximo, e depois você vai se arrebentar e ficar mais desanimado do que você estava antes de começar isso, porque vai ficar uma sensação de derrota muito grande. E sem esse conhecimento, sem esse entendimento do mecanismo biológico e de como o nosso cérebro tende a funcionar, qual seria assim o padrão, o algoritmo dele de funcionamento, você vai sofrer mais ainda, porque a falta de conhecimento, a falta de entendimento dos mecanismos, da estrutura do mundo, da estrutura do nosso funcionamento, machuca mais, porque você está cego para o conhecimento, e sem saber isso há um processo doloroso. Então, começar pequeno é fundamental. Começando pequeno, você vai incrementando ao longo do tempo. Pode colocar algumas práticas que são muito importantes nesse primeiro momento, bem pequenas, rápidas, que não gaste mais de 1 hora, 2 horas por dia. E com o tempo você vai incrementando. Porque no momento que você conseguir essas vitórias, a filosofia da potência, essa ética do cuidado, ela vai ficar mais aflorada. Você vai sentir realmente que, eu mereço mais. Eu mereço ser mais disciplinado, eu mereço esse resultado, eu mereço melhorar meus ganhos financeiros, eu mereço ter um corpo melhor. E você vai começar a trabalhar em tudo isso, porque você vai eliminar um pouco daquela autossabotagem ou daquela visão de que você não é merecedor. Porque você vai estar trabalhando, vai estar se esforçando, e isso é muito incrível. Começando pequeno, com alguns ganhos, a gente vai criando coragem para fazer mais coisas. E começar pequeno, e por onde, né? Por onde a gente pode começar? Depois de testar muita coisa na minha rotina, as coisas mais loucas, essas rotinas de acordar cedo e tirar um cochilo no meio da tarde, e ler 2, 3 horas por dia, e trabalhar com o método Pomodoro, eu testei inúmeras coisas. Muitas delas são ferramentais, podem ou não ser usadas, elas não são essenciais. Essa é a grande chave, o que é essencial. Depois a gente entra no que é fundamental. O que é essencial, hoje, ao meu ver, é cuidar de 3 pontos. 3 pontos que você não poderia negligenciar: o seu corpo, a sua mente e o espírito. O corpo é simples. Você é um corpo, esse corpo entra em contato com o mundo, esse corpo precisa de movimento, de boa nutrição, de sol, de tudo aquilo que biologicamente ele foi construído. Então, se você segue a natureza, segue a ideia de uma vida primitiva, como viviam nossos antepassados, mais próximo de um corpo em harmonia você vai estar. Então, um corpo que se movimenta, que faz força, que tem intensidades de movimento, que aceleram o coração,
Quando a gente junta todas essas pecinhas no corpo, que é o quê? Uma boa alimentação, convívio com outras pessoas, interação de corpos, você entrar em contato com os seus amigos, você ter sexo de qualidade, profundo, com intimidade, é você ter boa nutrição, é você ir no banheiro todo dia, é você cuidar da higiene, equilibrar esse corpo, tratar esse corpo com muito carinho. Depois desse corpo vem a mente, que hoje eu não tenho separado tanto corpo e mente, eu tenho visto como uma coisa só. Mas vamos separar a mente agora, porque a mente ela soa muito como um universo único e exclusivo, aonde moram nossas emoções, da onde vêm nossos comportamentos primitivos, assim como nossas racionalizações, traumas, memórias. É ali naquele mundo da mente onde a nossa visão de mundo, a nossa capacidade de interpretar e significar o mundo vem. Então a mente precisa também ser cultivada. Uma mente gosta de descanso, assim como uma mente gosta de estímulo. A neuroquímica do cérebro pede o aprendizado. O aprendizado é prazeroso para o cérebro, ele quer o estímulo. A dopamina, das vias dopaminérgicas é o aprendizado. Então, cultivar o intelecto, o desafio, a memória, assim como pensamentos de qualidade, bem estruturados, sem tendências exageradas, sem fixações, obsessões, buscar equilibrar, externalizar pensamentos e emoções, isso daria um equilíbrio melhor para a mente. E no terceiro, espírito. O espírito, vamos desconectar ele totalmente de religião. Se você tem religião, legal, ótimo. Mas a questão do espírito, aqui, vou tratar de um modo bem racional, seria o quê? A gente nasce, morre, nesse meio tempo a gente tem capacidade de experimentar o mundo, e o mundo fascina, o mundo nos maravilha na medida que a gente olha o milagre que é a existência, os animais, o nascimento de um filho, o desenvolvimento de um feto, quase tudo no mundo é fascinante. Não, tudo no mundo é fascinante. E quando você pensa nisso, você sente um espanto, né? O que eu sou nesse universo. E por que eu penso que eu sou? Porque eu tenho essa capacidade, ela é tão estranha. Nós não sabemos de outros seres que pensam e são conscientes para sua própria finitude. Isso dá uma sensação de estar solto no meio do cosmos. E isso te faz pensar ou optar por um ateísmo, uma negação concreta aí de qualquer criador e qualquer força externa, ou assumir que existe aí uma força criadora. As duas formas, elas são um caminho de se trabalhar a espiritualidade, porque você confronta a sua existência e com isso você faz o quê? Poxa, eu tomo isso e construo uma filosofia. Então essa seria a espiritualidade, a forma que eu interpreto essa questão que vai além de mim, o mundo que existia antes, que vai existir depois, e todo esse milagre da existência. Então as práticas que você vai incluir na sua rotina, elas devem trabalhar esses três pilares. Trabalhando esses 3 pontos, as chances de se manter saúde e bem-estar são muito grandes, porque você vai estar equilibrando a balança entre duas questões que são muito intensas. Se você não cuidar do seu corpo, a sua mente vai desandar e sua espiritualidade vai para o saco. Se você cuidar muito da espiritualidade, a sua mente corre o risco de dar uma surtada. Seu corpo, dependendo da sua fé, você pode até negá-lo, descuidar, já que a esperança é toda o céu, é toda a vida pós-morte. Então, é muito bom trabalhar no balanço, porque no final o bem-estar vai ser incrementado. E com isso, com o bem-estar incrementado, o que a gente ganha? A gente ganha qualidade de absorção de vida, qualidade de devorar, de comer aos montes a vida, sabe? Sem ter má digestão, processando tudo bem gostosinho, crescendo e tendo uma sensação de gratidão, assim, de não essa baboseira que a gente ouve falar hoje, mas um sentimento de putz, eu existo, cara, que coisa fabulosa é essa?
que eu faço com essa existência, né? Que pergunta mais assustadora e angustiante. E aí, conforme você equilibra esse corpo, essas questões elas se tornam motores, né? Combustível para o seu motor de potência. E as práticas, elas devem promover um ganho. Esse ganho tem um conceito que chama ganhos marginais, que é o quê? Você tem que incrementar só um pouquinho hoje. Só mais um pouquinho amanhã, sabe? Não é uma coisa insana. Nossa, eu vou começar a ler 3 horas por dia durante 1 ano. E aí você vai sair todo atrapalhado no outro lado. Falo por experiência própria. Você vai precisar de 6 meses off para se reorganizar e reescrever tudo que o seu mundo se transformou. Então, o ganho marginal é aquele pouquinho, entendeu? Você lê 30 minutos por dia, mas depois de 2, 3 anos, você vai estar com um repertório, a sua capacidade de falar amplia, seu vocabulário enriquece, você consegue tecer argumentos e conectar histórias e conectar ideias e tudo muda. Mas leva tempo. É questão do broto. Você planta uma semente, ela solta uma pequena raiz, ela começa a expandir, ela solta o broto, ela vai crescendo. Ela é muito frágil durante muito tempo, até que ela ganha corpo. E se você olha todo dia, parece que aquela semente nunca cresce, as coisas não estão crescendo. Mas ao longo do tempo, quando você olha, você nem acredita que aquilo já foi uma semente. Então a linha é essa. E uma coisa importante sobre os 3 pilares corpo, mente e espírito, sobre as práticas, é o seguinte: o nosso corpo tem a tendência a desequilibrar. Isso vai acontecer, você vai desequilibrar em algum momento. E como que você puxa o seu corpo para o equilíbrio de novo? Porque a questão é, nós nunca estaremos equilibrados, nós estaremos perto da zona do equilíbrio ou muito longe da zona do equilíbrio. O pior seria você cair da corda. Mas a regra é o que eu gosto de pensar, a regra do contraponto. Assim como na música, quando você converge 2 harmonias e elas se equilibram, o contraponto seria isso. E o contraponto na rotina seria o seguinte: se você sente que você está muito agitado, muito ativado, o que você vai fazer? Vai colocar lentidão na sua rotina. Algum momento você vai ter que inserir alguma coisa lenta. Vamos dar um exemplo. Você percebeu, você tá loucão, desesperado, fazendo tudo correndo. E aí você vai tomar banho. Vou demorar muito em cada movimento. E aí, se o seu coração pesar, de tá gastando muita energia e água, você pode mudar a sua prática. Você faz descascando uma fruta, comendo alguma coisa. E aí, esse movimento mais lento, mais concentrado, vai puxar um pouco daquela sua tendência a acelerar. Se você tem uma tendência a ficar muito fixado em pensamentos, qual seria o contraponto? Se distrair. Como a gente se distrai? Assistindo um filme, saindo, conversando, participando de algum grupo, algum esporte. Tudo isso tem a tendência a puxar a nossa atenção para o agora. Então, o contraponto seria isso. Sempre que você perceber uma tendência, por exemplo, estou percebendo que eu estou muito competitivo. E isso está criando um descompasso. O que você vai fazer na outra ponta? Talvez doar alguma coisa, criar um equilíbrio, criar um senso de comunidade onde as pessoas ao seu redor não se sentem tão pressionadas por competitividade. São todos exemplos. Aí cabe a você refletir, encontrar um contraponto que tenha alinhamento com o seu modo de ver o mundo e com o seu tipo de vida. E o que fazer, né? Como lidar com os dias que você não consegue executar seus planos? Esses são os dias difíceis. Aquele dia que você acorda de saco cheio, você acorda se sentindo mal, um fracassado. Esses dias acontecem e você precisa ter a consciência e o conhecimento, na verdade, de que isso é frequente, isso é real. Porque muitas pessoas produzem conteúdo e estão nessa linha, escondem muito essa parte da dor e isso cria uma infantilidade no processo que é muito ruim, muito ruim. Então, você precisa estar ciente que vai ter os dias de merda e que você precisa ter ferramentas para trabalhar esses dias. Então, você pode ter várias cartas na manga. Você pode ter, por exemplo, uma prática mais radical. Por exemplo, você acordou muito mal, mas você precisa ir trabalhar e tem coisa importante para fazer. Começa seu dia num banho gelado. Dá esse choque. Parte para cima. Cria uma atitude de coragem. Putz, não tô muito legal, desanimadão, mas daqui a pouco eu tenho que entrar no trabalho.
pula uma corda, sai correndo, faz um exercício, faz uma barra, faz uma flexão, agita seu corpo, liga o som, coloca uma música, dança igual louco, ativa o corpo, cria movimento, cria energia. Nesses dias difíceis você pode usar essa carta, mas não precisa usar em todos. Num dia ruim, você pode aceitar isso e viver esse dia ruim. Compreendê-lo, absorvê-lo, digerir toda aquela porcaria, processar tudo aquilo. Essa seria a segunda opção. E uma terceira seria trabalhar ativamente nesse sintoma, através de várias práticas, como a meditação, como a terapia da escrita, como uma caminhada que ajuda muito a equilibrar os pensamentos. Ideias do que você poderia colocar na rotina para equilibrar esse tripé, né? Corpo, mente e espírito. Por exemplo, se você incluir a meditação, você vai estar colocando um elemento muito poderoso no seu pilar mente. A meditação tem um grande poder de equilibrar a sua mente, acalmar a ansiedade, trabalhar na profundidade e na sua introspecção, no seu contato com o seu corpo, com o seu contato com a respiração, melhora a sua oxigenação, melhora o seu balanço energético, você melhora como um todo. Isso na parte da mente. Se for pensar na parte da espiritualidade, se você for ateu ou não, você pode fazer uma meditação, que seria uma conversa consigo mesmo, onde você reconheceria as coisas que são boas na sua vida. Então, eu estou num momento bom de saúde, eu tenho 2 mãos, tenho pessoas que eu amo na minha convivência, tenho um cachorro que me faz rir, é um barato. Descobrir coisas que tornam sua vida boa. E trabalhar nisso todos os dias. Você liga o timer, 5 minutos, e lembra de tudo de bom que tem na sua vida. Isso soa clichê, soa coach, mas isso é poderoso. Porque a gente vive numa sociedade de produção de informação em alta velocidade, em altos volumes, e boa parte delas são negativas, notícias infernais de problemas. Se você digita qualquer palavra no Google, com certeza vai aparecer algum crime relacionado, algum problema político, algum problema no mundo, e é terrível. A dose de negatividade é forte, então você precisa balancear isso. Para a mente, mais uma, terapia da escrita. Eu faço isso todos os dias, cronometrado durante 10 minutos. Eu abro o Word e escrevo tudo que se passa e que se passou comigo no dia anterior, o que eu tenho sentido, como eu tenho trabalhado, o que deu certo, o que não deu, quando eu me senti mal, porque eu me senti mal, porque eu senti raiva, inveja, porque eu senti amorosidade. Eu escrevo, simplesmente derramo a minha mente e o meu coração ali durante 10 minutos. Leitura, você vai trabalhar sua parte intelectual, sua parte de raciocínio, de construção de repertório para trabalhar o mundo. Isso vai te dar uma potência de pensamento. Agora, para o corpo, você pode fazer alongamento, você pode fazer exercício de flexibilidade, você pode fazer caminhada, assim como exercícios físicos mais vigorosos como musculação e outros esportes. Todos eles vão criar no seu corpo movimento, e esse movimento vai criar um balanço bioquímico, hormonal e tudo que você pode imaginar, que coopera não só para o seu corpo, como para a qualidade da sua mente. Então, 3 aí práticas. Outra seria você fazer uma dancinha, você coloca uma música, 2, dança, se mexe, se expressa, cria coragem, se reconhece como um corpo. Perceba que se você fizer isso, você vai se inibir, se proibir, se envergonhar, porque nós somos uma sociedade meio fechada e que pune essa expressão física. Isso é só direito das crianças, o adulto não pode fazer mais isso. Então, até para observação, seria muito legal. Então, da espiritualidade, a gente falou da oração. Você poderia fazer visualização também. Pensar sua existência, o seu nascimento, sua mortalidade, o fato que você existe, mas nem sempre existirá. Tem a questão da oração, de você levantar aí todas as coisas que são realmente boas e que você precisa se lembrar. Essa seria uma segunda. E a meditação, embora entre no campo da mente, do equilíbrio, como espiritualidade, ela também é muito poderosa para te criar um senso
de pertencimento com o mundo, com a existência. Então, esse seria algumas ideias de práticas que você pode colocar na sua rotina. O episódio ficou longo, mas deu para trabalhar os tópicos mais importantes sobre rotina, sobre hábitos. E você tem que ter paciência, porque o hábito é aquela programação que já está dentro do seu cérebro. É um algoritmo que o seu cérebro já codificou e ele vai executar sem um gasto energético alto. Disciplina é aquela ação deliberada. Você acordou e falou, vou ler. E você lê durante 30 minutos, é um saco, você tem vontade de parar, daí amanhã você faz de novo, e depois da manhã você faz de novo, e assim você vai seguindo. Isso chama disciplina. A disciplina ao longo do tempo cria uma conexão para virar hábito. E depois de alguns meses, ou talvez anos, aquilo se enraize na sua estrutura e você vai sentir uma falta real de uma prática. Então, por exemplo, se eu fico sem ler 2 ou 3 dias, isso me dá uma angústia muito grande. Eu preciso parar para ler. Porque isso, ao longo dos últimos 4 anos, foi uma atividade disciplinada na minha vida. E agora eu sinto uma necessidade. Eu sinto mais paz, realização, senso de progresso quando eu leio. Então é a construção de um hábito. Isso virou um hábito. Isso faz parte da minha estrutura hoje. Um hábito que a gente adquire, a gente pode perder, é lógico. A manutenção precisa acontecer. Mas em essência é isso. Existem hábitos, existe disciplina, existe ferramentas para você trabalhar ao longo do processo e que nesse caminho você consiga construir uma vida muito boa, de potência, de realização dessa semente, de que essa semente possa se tornar uma grande árvore, algo realizado. E é isso. Vamos para cima. Tchau, tchau.